Olá, meus amigos, vamos dar início a mais uma aula de Direito Administrativo. A gente vai tratar hoje de um assunto chamado responsabilidade civil do Estado, prevista na Constituição Federal. O assunto ele é muito complexo. Acredito que a banca, se for tratar sobre esse tema, ou vai ser cobrando a literalidade do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, onde diz que as pessoas jurídicas de direito público e direito privado serão responsáveis pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito e regresso dos casos de dolo ou culpa. Isso é o que está redigido lá na Constituição Federal. Agora, se a banca quiser se aprofundar, ela tem material para isso e ela pode cobrar uma questão importantíssima e decisiva na prova do seu concurso. Então, vamos lá já a primeira questão de responsabilidade civil do Estado. Primeira questão, vamos lá. Diz aí, ó, primeira questão da nossa aula. Da obrigação de reparar os danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos. Esse conceito refere-se à teoria da responsabilidade, letra A, subjetiva, letra B, contratual, letra C, subjetiva, letra D, da culpa civil ou letra E, responsabilidade extracontratual. Pessoal, e estamos tratando da responsabilidade do Estado, só que essa responsabilidade do Estado pode se dar de duas formas. Ou a responsabilidade é contratual, quando, por exemplo, uma empresa privada que presta serviço à Universidade Federal de Campina Grande descumpre, ou, aliás, a própria Universidade Federal descumpre regras que foram entabuladas, que foram redigidas em um instrumento de contrato administrativo com essa empresa. Neste caso, poderá a administração pública ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual. Só que não existe apenas responsabilidade decorrente de descumprimento de cláusulas contratuais. Existe também responsabilidade civil fora do contrato. Quando, por exemplo, um funcionário público dirigindo um veículo da Universidade Federal de Campina Grande causa um acidente, sendo ele o responsável, neste caso a responsabilidade será de quem? Do Estado. E não houve nenhuma cláusula contratual descumprida. Então estamos tratando aí de responsabilidade extracontratual do Estado. Vejamos a questão de novo, vejam aí comigo a questão novamente. Diz aí a obrigação de reparar os danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos de um fazer ou omissivos de não fazer, materiais ou jurídicos, ou seja, em decorrência de descumprimento de regras legais ou em razão de algum acidente, por exemplo, lícitos ou ilícitos, porque é possível que a administração seja responsabilizada também por atos lícitos por ela praticados, porque muita gente pensa que a responsabilidade civil só se dá quando a administração pratica um ato ilícito, e não é assim. Quando a administração desapropria um bem, por exemplo, de um particular, ela está praticando um ato legal, mas terá o dever de indenizar, caberá a sua responsabilidade. Se por algum acaso, por exemplo, a administração requisita um bem imóvel naquele caso previsto na Constituição Federal, no caso de iminente perigo público, lembra daquela regra? Neste caso, a administração poderá ser responsabilizada, ou seja, terá o dever de pagar uma indenização ao particular no caso de comprovado o dano. Imputáveis aos agentes públicos, como diz aí a questão. Esse conceito se refere à teoria da responsabilidade, letra E, extracontratual do Estado, porque, enfim, é o nosso tema da aula de hoje, certo? Gabarito letra E, vamos à próxima questão. Diz aí, abre na tela inteira. Segunda questão. A teoria da culpa do serviço surge sob o viés publicista, deixando de lado a culpa individual do funcionário, para impor a responsabilidade da administração quando o serviço público não funcionou atrasado ou funcionou mal. Aí uma questão bem profunda, pessoal, que trata sobre como aconteceu a responsabilidade civil do Estado, como aconteceu a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado. E para isso, você tem no seu material e você tem aqui na tela comigo um esquema de como é que funcionou todo esse sistema de evolução histórica da responsabilidade civil. Vejam aí comigo na tela. É o seguinte, ó.
Primeiro ponto, aqui ó, primeiro ponto, coloca a caneta preta aqui, a primeira fase foi sobre a irresponsabilidade do Estado. O Estado nunca era responsável por qualquer dano, mesmo causado pelo Estado. É aquela história do absolutismo, em que o rei nunca poderia errar, porque o rei era o próprio Deus. Então aquela história reflete aqui, ó, aquele momento histórico se reflete na responsabilidade do Estado, num período em que o Estado não era responsável pelos atos que até então praticava. Só que essa teoria ela evoluiu da mesma forma da evolução histórica para uma chamada teoria civilista. Com base nessa teoria civilista, primeiramente, essa primeira subfase, o Estado passou a ser responsável por danos apenas dos atos de gestão, permanecendo irresponsável pelos atos de império. Como assim? Os atos em que a administração pública, pessoal, ele praticava de uma relação de igual para igual com o particular, por exemplo, se o Estado precisasse de água, se o Estado precisasse de alguma coisa com o particular, neste caso não estaria sendo praticado o ato de império, estaria sendo praticado o ato de gestão. Neste caso, ele seria responsabilizado. Porém, ele continuava irresponsável pelos atos de império, quando a administração se impõe aos particulares. Quando, por exemplo, a gente pode ver aqui, nas lombadas eletrônicas que são colocadas na cidade, isso é um ato de império. Um semáforo, pessoal, é um ato de império. O Estado se impõe sobre os particulares independentemente da sua concordância, diferentemente de um ato de gestão, que o Estado, às vezes, ele precisa do particular. E quando ele precisa do particular, ele precisa gerir seus recursos administrativos. Então, neste caso, ele é responsável e irresponsável no caso de império. Passando ainda depois a uma outra fase da teoria da culpa civil ou da responsabilidade subjetiva do Estado. Nesta fase aqui da responsabilidade subjetiva do Estado, o Estado passou a ser responsabilizado, nos casos de dano, de dolo ou culpa praticados pelo agente público. É o que hoje acontece entre mim e vocês, entre os particulares em geral. Quando dois veículos eles se acidentam numa via pública, é necessário que a pessoa que foi considerada vítima, que se achou lesada com aquele acidente, entre com ação na justiça contra a outra pessoa. E quando ela entra com essa ação na justiça, ela tem que comprovar o dolo que aquela pessoa agiu com intenção ou culpa. Culpa como? Olha, se ele avançou o sinal vermelho, se ele vinha na contramão, se ele vinha pela calçada, se ele não teve imprudência na hora de se fazer um retorno. Então, isso tem que ser comprovado pela parte para que ela tenha direito a uma indenização. Por isso que se diz que essa teoria é uma chamada teoria civilista, que ela segue as regras do mundo particular, do mundo civil, entre mim e vocês. O Estado estaria inserido igual a um particular numa relação de responsabilidade civil. Ou seja, ele estaria de igual para igual com o particular tendo que obrigatoriamente comprovar o dolo ou a culpa do seu agente para que ele recebesse uma indenização do Estado. Então, no caso particular, tinha que provar dolo ou culpa. Ou seja, a responsabilidade do funcionário para ter direito a uma indenização por parte do Estado. Enfim, o Estado, então, passou a se equiparar a um particular. O problema é que, a partir de então, o pessoal começou a verificar que não dava certo a história de utilizar as mesmas regras do mundo civil com o Estado. Poxa, o Estado ele tem que se comportar numa situação diferenciada. O Estado não dá certo numa relação de particular para particular. O Estado não é igual ao particular, porque o Estado ele desenvolve atividades e essa responsabilidade, essa prerrogativa do Estado desenvolver atividades em uma situação de proeminência com relação ao particular tem que lhe causar algum ônus também. Para que não haja um desequilíbrio. Poxa, Estado, você pode colocar semáforo, eu tenho que obedecer, você proíbe eu estacionar o veículo em determinado local, você proíbe eu de abrir um estabelecimento comercial em determinado local, eu tenho que abrir tal hora, eu tenho que fechar tal hora, então você vai ter que se responsabilizar pelos atos que você praticar. Aí onde verificaram que não dava certo utilizar regras do mundo civil, do mundo particular.
Teve que entrar no mundo publicista. Quando eu digo mundo publicista, regras de direito público, regras do direito administrativo. Vamos tirar isso daqui, vamos colocar lá no direito administrativo, semelhante ao que acontece lá no contrato administrativo. Nós vamos ainda ter questões de contrato administrativo, e lá vocês vão ver que os contratos, o Código Civil não é aplicado. Mesmo numa relação contratual entre Estado e particular, que poderia ser o Código Civil, não. O Código Civil tem regras que regulamentam contratos. Só que não é o caso do Código Civil. Porque quando é o contrato com o Estado, neste caso, é regido por uma regra específica prevista na Lei de Licitações. O Estado ele trabalha em uma situação diferenciada, em um mundo público, no chamado mundo publicista, que devem ser dadas referências legislativas diferenciadas com relação ao particular. Aí onde nasceu a teoria publicista, e a primeira teoria pautada, como diz aí na tela, ó, na teoria da culpa administrativa, ou do acidente administrativo. Por quê? Porque o Estado ele desempenha uma atividade pública, e por conta dessa atividade pública, o Estado passou a ser responsável, como diz aí, nos casos da falta do serviço. Veja como eu coloquei aí na tela, veja aí. Pautada na falta do serviço, que genericamente deixa de funcionar em sua plena perfeição. Busca-se, assim, responsabilizar o Estado, verdadeiro culpado pelo dano causado pela eficiência dos serviços públicos, como, por exemplo, a morte causada pela falta de atendimento médico nos hospitais públicos. Daí aparece a expressão culpa anônima, que é a primeira fase da teoria publicista, da responsabilidade civil do Estado, que acontece como, por exemplo, o exemplo foi muito bem dado, o exemplo da falta de atendimento médico. Poxa, quem é o funcionário para eu responsabilizar? Poxa, e agora a responsabilidade não dá certo, e agora de quem é a responsabilidade? Faltou a prestação de serviço. Opa, a gente vai ter que dar um tratamento publicista, e a essa primeira fase já deve ser levada em consideração o que é a culpa anônima. Não dá para saber quem é o agente público responsável pela prática do ato, e mesmo assim a culpa foi do Estado. O Estado vai ser obrigado a indenizar. Passando ainda à frente, nasceu uma chamada teoria do risco administrativo, que é justamente a que está valendo hoje, teoria da responsabilidade objetiva. E essa teoria da responsabilidade objetiva, vejam aí na tela, ela é pautada em quê? Me tira da frente. Ela é pautada em que essa teoria da responsabilidade objetiva do Estado, que o Estado ele vai ser responsabilizado por atos que os seus agentes causarem a terceiros, ou seja, seus funcionários, causando dano ao terceiro. Quem vai responsabilizar é quem? É o próprio Estado. Não precisando comprovar a culpa do seu funcionário. Não é preciso comprovar a culpa da administração para receber uma indenização do Estado. Basta provar que o carro sofreu um dano, que eu sofri um dano, que eu perdi um braço, que eu perdi um olho, que eu sofri um acidente, que eu perdi um dedo, e comprovar também que eu perdi esse braço em razão de um acidente envolvendo um veículo da administração pública, um ato praticado pelo poder público. Neste caso, a responsabilidade civil será objetiva. Claro que o Estado vai poder afastar alguma eventual excludente da responsabilidade. Por exemplo, caso fortuito, força maior, melhor dizendo, ou no caso de responsabilidade de terceiros, culpa de terceiros, ou também se ele conseguir comprovar a culpa exclusiva da vítima. Então, neste caso, pessoal, inverte o ônus da prova. É como se, por exemplo, você estivesse aqui pedindo uma indenização ao Estado, você diz, olha, comprovei o dano, comprovei o nexo de causalidade. Comprovei o dano e o nexo de causalidade, e o Estado vem e diz, olha, a culpa foi tua. Aí você diz, tá bom, então prove que a culpa foi minha. Você não teve a obrigação de comprovar a culpa do seu funcionário. Mas ele, o Estado, a própria Universidade Federal também entra aqui, vai ter que provar a culpa do particular se ele quiser se esquivar, se livrar do pagamento dessa indenização. É o que diz a Constituição Federal. Até que passe a última fase da responsabilidade integral.
do Estado. E o que é essa responsabilidade integral? O Estado é responsável mesmo sem participação no evento. Atualmente, apenas danos nucleares comportam a incidência da responsabilidade integral. Como é que funciona isso? Olha, se um veículo de um particular, de uma empresa particular, estiver transportando produtos, equipamentos nucleares, se houver um acidente, a culpa é do Estado. Poxa, mas o carro era do Estado? Não, não era do Estado, era de um particular. E mesmo assim o Estado não tem nada a ver, vai ser responsável? Vai. Isso é o que se chama de responsabilidade integral. Hoje, a responsabilidade integral só existe, em tese, com relação a eventos nucleares. Danos nucleares, o Estado vai ser responsabilizado sempre. Sempre. Certo? Passemos então à próxima questão. Diz aí, a teoria que considera que a responsabilidade civil do Estado depende de comprovação de culpa de seus agentes, denomina responsabilidade o quê? Depende da culpa dos agentes. Qual é? É a objetiva? É não. É a anônima? Não. Responsabilidade integral? Não. É da irresponsabilidade? Não. É da responsabilidade civilista? Sim. Ou é da responsabilidade objetiva? Por que não é da responsabilidade objetiva, pessoal? Por quê? Porque no caso de responsabilidade objetiva, você não tem que comprovar culpa de ninguém. Na responsabilidade objetiva, pautada na teoria do risco administrativo, que pelo fato da administração desenvolver atividade pública, desenvolver atividade administrativa, ela não está obrigada a pagar indenização a ninguém. Aliás, ela é obrigada, ela se encontra pautada na teoria do risco administrativo, sendo obrigada a pagar a indenização nos casos quando comprovado o dolo e o nexo. Já na responsabilidade civilista, não. Tem que comprovar a culpa dos agentes públicos para que recebam indenização. Essa responsabilidade civilista é antes do período publicista, quando as regras passaram para o mundo do direito público. Portanto, gabarito letra D. Próxima questão. Subespécies da teoria do risco. A teoria do risco integral diferencia-se da teoria do risco administrativo, por admitir a primeira excludente de responsabilidade, enquanto a segunda não os admite. Errado porque admite sim. O Estado pode excluir da responsabilidade integral. Subespécie da teoria do risco, certo. A teoria do risco integral diferencia-se da teoria do risco administrativo por admitir a primeira, teoria do risco integral, excludente de responsabilidade, enquanto na segunda, aliás, está invertido aqui. A teoria do risco administrativo, ela admite a excludente de responsabilidade. Já na integral, não. A responsabilidade integral, pessoal, não existe a possibilidade de se afastar a responsabilidade do Estado. É obrigada a administração pública a pagar a indenização. Não existe. Ao contrário da teoria do risco administrativo, na qual é permitida a excludente. Quando se fala de excludente, é o seguinte: o Estado comprovando que a culpa foi do agente, foi do próprio particular, o Estado está livre do pagamento da indenização. Se o Estado comprovar que foi decorrente de força maior, um evento da natureza também, está excluída a sua responsabilidade. Se por algum acaso, por exemplo, foi comprovado que os veículos, eles ficaram submersos em razão de uma grande enchente, neste caso o Estado não vai ser responsabilizado, a não ser que se prove que, por exemplo, o sistema de drenagem não era suficiente. Aí está comprovada a própria culpa da administração pública. Mas não sendo isso, caso de força maior, o Estado está livre do pagamento da indenização, ou seja, livre da responsabilidade civil. Próxima questão. Diz aí, é possível responsabilizar a administração pública por ato omissivo do poder público, desde que seja inequívoco o requisito da causalidade, em linha direta e imediata, ou seja, desde que exista o nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro, porque é o seguinte, eu coloquei essa questão aí para tratar das duas condutas, comissiva ou omissiva. Comissiva é quando o agente público faz, quando ele age. Já na omissiva é quando ele fica inerte, ele não age. Neste caso, no caso de omissão, a responsabilidade do Estado, ela é objetiva? Não é. Ela não é objetiva, ela é subjetiva. Então, a responsabilidade civil, pessoal, ela é dessa forma aqui. Responsabilidade objetiva. Ela é objetiva nos casos de ação, aí na tela. Nos casos de ação. Quando o agente público age que causa um dano ao particular,
O particular basta comprovar o dano que ele sofreu e que o dano foi decorrente de um ato praticado pelo poder público, não precisando comprovar a culpa do agente público para que o Estado seja obrigado a lhe pagar uma indenização. Isso é responsabilidade o quê? Objetiva. Só que o Supremo Tribunal Federal só entende que a responsabilidade é objetiva nos casos de condutas comissivas. Se a conduta é comissiva, a responsabilidade é objetiva. Mas nos casos de omissão, não. Nos casos de omissão, a responsabilidade é subjetiva. Jean, e qual a diferença de objetiva para subjetiva? Que, como eu falei, a responsabilidade objetiva só depende do acontecimento. Não depende do propósito do agente, se ele teve culpa ou não teve culpa. Só depende disso. Aconteceu, aconteceu. O Estado vai ser responsável pelo pagamento de uma indenização. Já nos casos de omissão, o Estado diz, olha, nesse caso a responsabilidade vai ser subjetiva. Além de você provar o dano, provar o nexo, vai ser preciso comprovar a culpa também. Como assim? Eu não estou entendendo nada. Eu vou explicar para vocês. É o seguinte, digamos que a CAGEPA aqui na Paraíba faça uma grande obra e dessa grande obra ela deixe uma cratera no meio da rua. Isso não é comum, mas isso pode acontecer em uma situação hipotética. Se a CAGEPA deixar um buraco, quer dizer que ele foi inerte. Ela não tapou aquele buraco ou não colocou a tampa lá de esgoto, lá da galeria, quando deveria ter colocado. Foi uma omissão. Essa omissão pode causar um acidente? Alguém pode sofrer uma lesão? Pode. Neste caso, o Estado, aliás, o particular vai comprovar que, havendo um acidente, caiu de moto dentro desse buraco, comprovar que sofreu um dano, que esse dano foi decorrente de uma caída, de um buraco deixado pela CAGEPA, e provar que o agente agiu por culpa, ele foi negligente em não ter colocado aquela tampa ali. Isso pode acontecer também, por exemplo, quando o veículo é furtado na rua. Quando o veículo é furtado na rua, ou, por exemplo, o furto entra dentro do carro, rouba o som do carro, neste caso, a responsabilidade é do Estado e objetiva? Não, é subjetiva, porque houve o quê? Omissão. Quer ver mais? Os buracos, por exemplo, na cidade, não há quase nenhum buraco na cidade de Campina Grande, o asfalto é limpo, liso, não tem, mas se por algum acaso acontecesse, haver algum buraco na rua nas ruas de Campina Grande, e alguém sofresse um acidente, levasse uma topada, desse a cara no chão, a responsabilidade seria do Estado? Seria sim, só que seria subjetiva. Subjetiva como? Você vai ter que comprovar que quebrou a cara no chão, vai ter que provar que quebrou a cara no chão porque tropeçou em um buraco deixado pela prefeitura em decorrência da chuva e provar que a prefeitura foi omissa ao permitir que aquele buraco permanecesse por vários dias naquele local. É responsabilidade subjetiva. Isso é regra, pessoal, porque eu trouxe aqui para a questão justamente a exceção. O entendimento sobre a responsabilidade dos casos de omissão é que seja subjetiva, porém há exceções. E as exceções estão justamente aí, nessa questão que eu trouxe para vocês. Vamos ler ela de novo sobre a questão da responsabilidade objetiva ou subjetiva nos casos de omissão. Vejam aí, de novo, a questão novamente. Vamos lá, rápido. É possível responsabilizar, a pergunta é possível responsabilizar a administração pública por ato omissivo, omissão do poder público, desde que seja inequívoco o requisito da causalidade em linha direta e imediata, ou seja, aquela omissão causou diretamente um dano a alguém, ou seja, desde que exista o nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro. Questão verdadeiríssima. Se foi comprovado que a omissão foi o que causou aquele dano ao particular, então, neste caso, a responsabilidade será do Estado. E olha, a responsabilidade nos casos de omissão, pessoal, a responsabilidade nos casos de omissão pode ser, inclusive, objetiva. O Supremo Tribunal Federal entendeu, por exemplo, detentos que morrem em uma penitenciária, responsabilidade objetiva, porque o Estado tem a obrigação de oferecer segurança direta àqueles presos. Então, no caso, é um exemplo de responsabilidade objetiva do Estado nos casos de omissão. Mas a regra, omissão, na sua prova, regra é o quê? Subjetiva. Próxima questão. Caso o servidor público, no exercício de sua função, provoque dano a veículo de particular, o Estado tem a obrigação de indenizar o proprietário do veículo?
contanto que se prove o dolo por parte do servidor. É preciso que se prove o dolo, a intenção por parte do servidor? Não, porque estamos tratando de quê? De responsabilidade objetiva. Como a responsabilidade é objetiva, não precisa comprovar o dolo, basta comprovar o quê? O dano e também comprovar o nexo chamado nexo de causalidade. O dano e o nexo de causalidade para a responsabilidade ser objetiva. Vamos à próxima questão, mais uma? Diz aí, abre a tela inteira aí para ficar melhor na gravação. Diz aí, primeira questão, caso o Estado seja responsabilizado a indenizar um terceiro em razão de dano causado por servidor público, poderá cobrar do servidor esse prejuízo via ação regressiva. Letra A, em qualquer caso, exceto em se tratando de caso de força maior, dada a responsabilidade objetiva do servidor público? Não. Responsabilidade do servidor público não é objetiva. Letra A errada. Letra B, em qualquer caso, dada a responsabilidade objetiva do servidor? Não. Responsabilidade do servidor não é objetiva. Letra C, apenas nos casos em que o servidor tiver agido com culpa ou dolo, dada a responsabilidade subjetiva do servidor? Certo. Gabarito, letra C. Pessoal, a responsabilidade do servidor público, ela é subjetiva, não é do Estado. Cuidado, a responsabilidade do Estado, aqui, abre aí na tela comigo, está aberta, a responsabilidade do Estado é objetiva, mas a responsabilidade do servidor público, quem causa um dano ao particular, ela é subjetiva. Porque vai acontecer o seguinte, ó, o servidor público dirigindo um veículo na rua, causa um acidente a um particular, pode ser você. Você vai entrar com a ação contra quem? É contra o servidor público? Não, é contra a própria universidade. Vou falar o exemplo aqui da universidade. Entra com a ação contra a universidade. A universidade vai verificar se você foi o culpado na ação, porque existe a Procuradoria Federal para isso, para defender os interesses da universidade, e neste caso não comprovada, a universidade realmente estava errado, vai ter que pagar uma indenização. Comprovada a indenização, o Estado já tem legitimidade para ingressar com uma chamada ação regressiva. Essa ação regressiva corre contra quem? Contra o seu funcionário público envolvido nesse acidente. Nessa ação regressiva, diferentemente do particular, que só provou o quê? O dano e o nexo de causalidade, vai precisar provar também a culpa do seu funcionário. Ou seja, vai ter que provar que o funcionário ou vinha na contramão, ou vinha embriagado, ou avançou o sinal vermelho, vai ter que comprovar a sua negligência, a sua imperícia, a sua imprudência, ou mesmo comprovar que ele agiu com intenção. Portanto, sua responsabilidade é uma responsabilidade subjetiva de quem é do servidor, versus a administração. Já a responsabilidade da administração versus particular é o quê? Objetiva. Portanto, o gabarito da questão, letra C. Vamos à nossa última questão sobre responsabilidade civil. João foi atropelado por um ônibus pertencente a uma concessionária de serviço de transporte público. Letra A. Letra A não. A partir do caso descrito sobre responsabilidade civil da administração pública e da concessionária de serviço público, assinale a alternativa afirmativa correta. Letra A. A responsabilidade subjetiva da empresa. Letra B, a responsabilidade direta e objetiva do poder concedente. Letra C, a responsabilidade apenas do motorista do veículo e será objetiva. Letra D, a responsabilidade objetiva da concessionária. Ou letra E, a responsabilidade apenas do motorista do veículo e será subjetiva. Aí eu coloquei essa questão justamente para tratar sobre a questão das concessionárias que são bem cobradas em provas sobre responsabilidade civil. É o seguinte, primeiro ponto, a responsabilidade das empresas estatais. Quando eu digo empresas estatais, são as empresas públicas, sociedades de economia mista, como, por exemplo, o Banco do Brasil, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Essas entidades empresariais, sua responsabilidade são o quê? Objetiva ou subjetiva? É o seguinte, de quem é essa responsabilidade que é objetiva? Decorrente da teoria do risco administrativo. Quais são as entidades? Aqui vocês têm que saber. Quais são as entidades? Todas de direito público. Todas de direito público, aí eu englobo quem? A administração direta, as autarquias e também as fundações
públicas, nem todas, porque as fundações públicas, pessoal, pode ter dupla personalidade, ou de direito público ou de direito privado, mas as que forem de direito público, neste caso aqui, a administração direta, como por exemplo a União, as autarquias, como por exemplo as universidades federais, por exemplo, os institutos federais, o INSS, o DENOX também, o IBAMA, são autarquias, e as fundações públicas de direito público, que é, por exemplo, o IBGE. Essas entidades desempenham atividade de direito, são de direito público, responsabilidade objetiva. E quem mais? As de direito privado. De direito privado, agora não é qualquer uma de direito privado, que prestem serviços públicos. As que prestem serviços públicos, sim. Responsabilidade será objetiva. Aí o problema está todinho aqui. Quem seriam essas entidades de direito privado que prestam serviços públicos? São entidades empresariais do Estado ou empresas privadas? Bem, as concessionárias de serviços públicos, elas prestam serviços públicos. As concessionárias, como por exemplo a Oi, a TIM, a TAM, a Gol, são concessionárias. Elas só funcionam mediante concessão dada por quem? Pela União. Então, por prestarem serviços públicos, sua responsabilidade é o quê? Objetiva. Jean, e o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal? Aí eu pergunto a vocês, o Banco do Brasil presta serviço público ou presta um serviço privado? Presta serviço privado. Predominantemente privado. Caixa Econômica Federal, tá, a Caixa Econômica Federal presta serviço público, serviço de FGTS, serviço de Minha Casa Minha Vida, serviço de, o que mais, de Bolsa Família, de salário-desemprego, a Caixa Econômica Federal presta serviço público. Então, no desempenho de atividade de direito público, aliás, no desempenho de atividade de natureza pública, a Caixa Econômica Federal prestando serviço público, sua responsabilidade será objetiva. Não importa se a entidade empresarial pertence ou não ao Estado. Não importa se é Correios ou se é outra empresa privada. O que importa é que são entidades empresariais, ou seja, de direito privado, e que prestam serviços públicos. Pode ser Correios, pode ser Embrapa, pode ser Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, pode ser Oi, pode ser TIM, pode ser TAM. O que importa é que é uma entidade, empresa, que presta serviço público. Se prestar serviço público, pessoal, a responsabilidade será objetiva. Objetiva. Portanto, respondendo aqui, de volta à questão, abre de volta aqui a questão comigo. Fala aí, ó. A partir do caso descrito sobre a responsabilidade civil da administração pública e da concessionária de serviço público, assinale a correta letra D. Responsabilidade objetiva da concessionária. Objetiva. Já que toda concessionária presta serviços públicos. Certo? Então, terminamos por hoje sobre responsabilidade civil. É importantíssimo que vocês deem uma olhada no material, resolvam novamente essas questões e, bola para frente, próxima aula nós vamos tratar ainda sobre contratos administrativos com a administração pública. Então, beijo a todos, um abraço, tchau, tchau.